irmãos? Amém. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, a Ele seja todo louvor, todo louvor que Ele merece. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Diz assim o texto, Mateus capítulo 27, o versículo é o de número 45. Diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Versículo de número 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu Espírito. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler só apenas esses dois versículos. Eu acredito ser o suficiente para a gente poder meditar na palavra do Senhor hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho, quero dar um título para essa mensagem hoje, como de costume. E o título hoje aqui é: que ser que você quer ser quando você crescer? Que ser que você quer ser quando você crescer? Eu acho que essa é uma das frases mais ouvida na nossa adolescência. Pelo menos eu ouvi muitas das vezes as pessoas me perguntarem: o que você quer ser quando você crescer? Algumas das vezes eu me lembro das respostas que eu dei. Eu dizia assim: nada. Eu não sabia. É verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês também disseram. Tenho certeza disso. Mas com o tempo a gente foi crescendo, foi aprendendo as coisas. Mas eu me lembro que muitos de nós, eu me lembro que depois que eu fui crescendo mais um pouquinho, eu comecei a aprender, eu comecei a copiar. Eu ouvi meus amigos dizendo, uns diziam assim: eu quero ser médico. Outro dizia: eu quero ser psicólogo. Outro dizia: eu quero ser advogado, eu quero ser doutor. Outro ia mais além: eu quero ser juiz. Eu via gente dizendo assim: eu quero ser dentista. Outros diziam: eu quero ser bombeiro. Mas a pergunta não é essa. Não é esse tipo de pergunta ou de resposta aqui hoje. A conotação é outra. A pergunta que cabe para a gente aqui hoje é a seguinte: que ser que você quer ser como um ser que você resolveu e escolheu ser? Muitos de nós, mesmo depois dos seus 20, 30 anos, ainda não sabem que ser que ele quer ser como um ser que ele resolveu ser para a vida. Muitas das vezes, quando nos perguntam o que a gente quer da vida, o que a gente escolheu para a nossa caminhada, às vezes eu vejo pessoas que na trajetória da vida dela, conheço gente que há anos ela escolheu isso. Conheço gente que ela escolheu ser cínica. Eu conheço gente que ela escolheu, ela fez uma escolha. Conheço gente que há anos usa de falsidade com as pessoas. Há anos engano. Ela dá um tapa nas costas, cumprimenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite, sorri, mas durante anos continua enganando. Conheço gente
que há anos continua sendo azeda. Também eu conheço gente que há anos, desde quando eu era criança, ainda conheço, de vez em quando eu a vejo, e eu vejo essa pessoa, uma pessoa doce, uma pessoa leve. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, quando a gente termina a conversa, parece que a gente tem uns 50 quilos nas costas, nos ombros, de tão pesada que ela é. O olhar dela é um olhar aceso para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal. Eu conheço pessoas que há anos ela é boa, mas boa não porque está dentro da igreja, mas porque ela é boa. Ela fez uma escolha de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que respeita o outro. Eu também conheço pessoas que ela há anos fala mentiras como se fosse verdade, e ela ainda chega até o ponto de acreditar na própria mentira que ela está dizendo como se fosse verdade mesmo. Todas essas pessoas fizeram uma escolha. Uns escolheram serem mentirosos, outros verdadeiros, e assim por diante. Existem pessoas que o casamento dela está indo de mal a pior, mas ela continua sendo azeda. Conheço pessoas que a vida emocional, sentimental dela está quase se acabando, mas ela continua sendo a pessoa que ela era desde quando ela era criança. Ela aprendeu com os pais dela, ou talvez não, ela aprendeu por conta própria. Só essa semana, escute o que eu vou te dizer, só essa semana e hoje aqui também, nós temos ouvido a mesma frase, que dizia assim: não troque penas por minhocas. E eu sei que tem gente perguntando o que significa isso. Quando a missionária diz assim, não troque penas por minhoca, ela está fazendo jus a uma história de um pardal, que quando criança, a mãe dele todos os dias pela manhã saía para buscar comidinha para ele. Olha para mim, por favor. A mãe dele ia e voltava e trazia comida no ninho. E aí ele foi crescendo, pré-adolescência, adolescência. E aí teve um dia que a mãe dele saiu e disse assim: não saia daí, porque já já a mamãe volta e eu trago comida para você. Ele falou: não, agora não preciso para ele. Ele disse para si mesmo: agora não preciso mais da minha mãe. Resolveu bater asas e foi, e desceu do ninho. Quando chegou lá embaixo, tinha alguém, um sujeito andando para lá e para cá com um carrinho de minhocas. E ele dizia assim: atenção, atenção, troca-se penas por minhocas. Ele disse assim: olha, isso é fácil. Ele foi lá e pim, tirou uma pena, pegou uma minhoca e subiu. Quando a mãe dele chegou com as minhocas e deu no bico dele, ele falou, não, rejeitou, não quis. A mãe dele achou estranho. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro. Certo dia ele desceu de novo e está lá aquele cidadão dizendo: atenção, atenção, troca-se penas por minhocas. E o menino, o garotinho paralelo, foi lá, tirou uma pena de novo e trocou e comeu a minhoca e disse assim para aquele sujeito: vamos fazer o seguinte, você me dá todas as suas minhocas e eu te dou todas as minhas penas. O sujeito falou: boa ideia, gostei. Aí o sujeito foi, o garoto foi, tirou todas as penas, entregou, e ele foi, comeu todas as minhocas, ficou com a barriga desse tamanho, e aquele sujeito pulou nele, em cima dele, tentou bater asas para voar, e já era tarde demais. Muitas das vezes na nossa caminhada, a gente acha que a gente pode caminhar sozinho, a gente acha que tem conhecimento suficiente para viver sozinho, e não tem. Muitas das vezes falta-nos condições e capacidade para compreender a vida melhor, e é só Deus para dar condição para a gente compreender a vida. Deixa eu ser bem prático hoje aqui. Que ser que você escolheu ser? Que tipo de ser que você escolheu alimentar o teu coração?